Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo acerca das 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas às quais o Senhor disse a João: olha, o que você escrever, envia. Hoje vamos analisar a carta à igreja em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Assim o Senhor Jesus se apresentou a João em Apocalipse 1. Você deve sempre ler Apocalipse capítulo 1 a fim de você compreender essa apresentação dele nas cartas. E veja a alta simbologia do Apocalipse, né? Olhos como chama de fogo, ou seja, consome tudo o que vê ou purifica, né? Tudo o que vê, porque o fogo ele tem essa tipologia no Apocalipse, purificar ou consumir. No caso do cristão ele purifica, no caso do descrente ele consome, né? E os pés semelhante ao bronze polido, então é aquela figura realmente assim de uma perfeição tal a qual não é conhecida, né? Ele vai dizer: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. E depois ele começa: tenho, porém, contra ti. Esse é o padrão das 7 cartas do Apocalipse. Primeiro o elogio, depois a crítica. Eu disse isso já em outros estudos, que nós possamos aprender com isso. Conheça as suas obras, que é o seu trabalho, o seu amor, tá, o amor elogiado aqui, sua fé, seu serviço, sua perseverança, a perseverança que é em tempo de perseguição, e nós sabemos que nessa época é mais fácil desistir do que permanecer, então aqui um elogio interessante. As tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras, ou seja, ultimamente vocês têm trabalhado mais do que no começo, e isso o Senhor se agrada, porque quando o assunto é obras, trabalho, se ele é para o Senhor, ele se reflete no próximo. Então você vai se preocupar com quem passa fome, você vai se preocupar com, no caso do primeiro tempo, com a viúva que não tinha aposentadoria, que não tinha pensão. Você vai se preocupar realmente com o semelhante a fim de tentar ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Então as obras são muito importantes diante de Deus. Ela não nos salva, somos salvos pela graça por meio da fé, mas elas são desejáveis porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Um detalhe que eu tenho esquecido de falar nos outros estudos, não falei em Éfeso, nem em Esmirna, nem em Pérgamo, estou lembrando agora em Tiatira. Em cada estudo eu estou deixando aqui o link do blog. E em cada carta no blog eu tenho um pouco sobre a cidade, né? Por exemplo, Sardes. Sardes, não cheguei lá ainda, né? Nós estamos em Tiatira, mas o próprio contexto da cidade favorece a forma como o Senhor se dirige a ela. Então é interessante você ler um pouco sobre a cidade no blog, porque compreendendo o universo geográfico da cidade, você compreende o que está acontecendo na carta, né? Aqui no Apocalipse. Então depois desse elogio do versículo 19, vem a advertência do 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Lembrando que na história da igreja houve uma mulher chamada Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É isso que a esposa de Acabe, Jezabel, fazia. Agora, ou havia, nos tempos da igreja em Tiatira, uma mulher com o nome de Jezabel, ou esse costume antigo de Jezabel estava presente ali. Eu sou mais favorável a essa segunda interpretação. Assim como, por exemplo, na carta à igreja em Pérgamo, o costume de Balaão foi citado, mas ele era praticado agora pelos nicolaítas. Creio que aqui fosse um grupo de pessoas que faziam exatamente isso, então, que se fala na carta à igreja em Tiatira, e que
era a prática comum de Jezabel. No caso, por exemplo, da constante briga dela com Elias, é porque Elias não reverenciava os deuses dela, os sacerdotes dela, né? E ela ficava muito brava e ela exigia que o rei matasse a Elias, né? Isso estava acontecendo novamente aqui. E então esse alguém envolvido com a religião, mas ao invés de render glória a Deus, de certa forma rendia glória ao dragão. Porque sempre que alguém te afasta do Deus vivo, ele te aproxima de Satanás. Então, quando alguém disfarçado de religioso leva-o a cooperar com o Império Romano, por quê? O Império Romano aprovava tudo isso. Praticar prostituição, comer comidas sacrificadas aos ídolos, né? Adorar lá ao imperador, oferecer incenso a ele. Então, esse é o espírito da segunda besta do capítulo 13 do Apocalipse. Fazer tudo para a glória não de Deus, mas da primeira besta, aquele que recebe o poder do dragão. Então, esse costume estava prevalecendo em Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Tem-se algumas linhas de interpretação, tem dito que essa mulher era literal e tinha esse nome, por causa que parece que o Senhor vai prostrar ela, uma pessoa em cama, né? Eu prefiro aqui mais a interpretação espiritual, prostrar em cama, ou seja, mostrar o poder dele, né? Mostrar que ele está interferindo no mundo para a glória dele, que aquilo que é feito aqui no mundo, mesmo que aparentemente o Senhor não esteja olhando, mas ele está, os olhos dele com os quais ele se apresentou à igreja, olhos como chama de fogo, estão sobre os erros das pessoas, e aí vem a consequência, né? Matarei, versículo 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A expressão aqui é forte, mas o Senhor Jesus é assim. Ele é graça, ele é amor, mas ele é justiça também. Quando ele resolve julgar um erro daqueles que são convidados ao arrependimento e não se arrependem, ele o faz. E o resultado pode ser trágico àquele que quer viver no erro. Então nós não podemos brincar com a advertência do Senhor Jesus. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ou seja, conserva o quê? O que o Senhor elogiou. As suas boas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança, as suas últimas obras mais numerosas que a primeira. Então aqueles que não estavam se deixando levar pelos ensinos perversos dessa doutrina, que assim eu prefiro interpretar, essa doutrina que começou lá nos tempos de Jezabel, de fazer o povo de Deus sacrificar a outros ídolos e abandonando a glória de Deus, aqueles que não estavam cometendo esse erro, então que conservassem as suas virtudes até que o Senhor venha. Isso vale para os cristãos hoje. Perseverem na verdade. Hoje é muito fácil você migrar para a mentira. No meio mesmo da religião, você vê aí o evangelho na TV, um evangelho de mentira. É por isso que o meu canal no YouTube, meu blog, tem o nome de Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Ora, existe dois? Não. Evangelho só existe um. Mas que existe um pseudo-evangelho mentiroso aí, sim. Sempre existiu e vai continuar existindo e existe nos dias de hoje. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Esse versículo, ele vai... a teologia dispensacionalista vai dizer que isso aqui vai se cumprir no milênio na Terra, né? Já a teologia dos amilenistas compreendem que isso se dará, só pode ser no novo céu e nova terra, a nova Jerusalém.
lá também claramente haverá nações, né? Então, uma vida de atividades. Se hoje aqueles que morreram em Cristo estão em descanso, e eu digo isso observando Apocalipse capítulo 6, versículo de número 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Aqueles que estavam clamando por justiça por ocasião da abertura do quinto selo, foi-lhes dito, repousem. Hoje então, quem morre com Cristo está nos céus. Leia o meu artigo, A Ressurreição do Último Dia, qual será essa ressurreição do último dia, e lá você terá explicações sobre isso. Eu vou deixar o link aí no YouTube. Porém, esse repouso findará no novo céu e nova terra. Quando nós vemos os detalhes ali no final do Apocalipse, nós compreendemos que será uma vida de atividade lá. Então, a interpretação amilenista, e se você quiser entender mais sobre milênio, se você quiser compreender mais sobre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, vou deixar também o link aí do meu blog para que você faça esse estudo. Então, a interpretação amilenista é que essa autoridade sobre as nações ocorrerá na Nova Jerusalém. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E como o próprio Senhor Jesus é a estrela da manhã, então, dar a estrela da manhã, receber da estrela da manhã, é receber dele mesmo. É receber da graça dele, do governo dele, da companhia dele. Não pode, portanto, haver nada melhor a se receber devido à fidelidade. E não poderia terminar de forma diferente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que ouve esse estudo, que assiste esse estudo, preste atenção. Sempre que você recebe a palavra do Senhor Jesus, você se coloca diante de uma decisão. O que você vai fazer com o que você ouve? Você vai viver, vai guardar no coração, vai praticar, ou você vai deixar lá a parábola do semeador novamente, leia a parábola do semeador, vai deixar lá como semente à beira da estrada até que as aves venham e levem embora, né? Você precisa responder essa pergunta. Falei um pouco, mas no blog tem bem mais, tem bastante explicação acerca dessa carta à igreja de Tiatira. Ali tenho 12 parágrafos que explicam sobre isso. O objetivo é encurtar o vídeo com informações úteis, mas para você que deseja aprender mais, deixo aí o link, vai lá, estude, leia, e você pode então compreender um pouco mais acerca da revelação do Senhor a essa igreja. Obrigado por participar desse estudo, assistindo. Se você gostou desse trabalho, peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, divulgue, né? Porque eu dependo disso também, a fim desse trabalho ser conhecido e assim ele possa chegar a outras pessoas. Conto com você. Que a graça do Senhor Jesus o guarde hoje e sempre. Amém.